Fala pessoal, eu me chamo Iago Matos e está começando mais um Papo de Especialista e hoje a gente está com o professor Claumir, que é professor da Unemate e um dos pesquisadores do Liban. Tudo bom, Claumir? Tudo bem, Iago. Tranquilo? Claumir, eu já queria começar te perguntando, porque eu sei que você é daqui da região de Cáceres e tudo, né? Correto. Basicamente cresceu aqui, mas eu queria entender quando que começou essa paixão pela biologia? Então, eu, quando criança, morava em fazenda, né? Então, a gente tem uma relação bem próxima, na questão emocional mesmo. E quando eu vim para Cáceres é uma cidade que de um lado você olha, você vê Cerrado, do outro lado você olha, você vê Pantanal, né? E se você forçar um pouquinho o olhar, você consegue ver, inclusive, questões amazônicas dessa região. Então, para quem é cacerense, não tem como você se distanciar da questão ambiental. Eu acho que isso faz parte da formação de quem é cacerense. Perfeito, cara. Mas, beleza, você se formou por volta dos anos 90, certo? Lá em 96. Mas era realmente biologia que você queria? Você sempre se imaginou? Porque às vezes a gente vai mudando com o tempo o que pensa, o que quer fazer da vida, ou até na faculdade, né? Eu entrei querendo fazer cinema e hoje eu tô super bem, super feliz fazendo jornalismo. Então, isso é interessante. Os meus pais, eles trabalham em fazenda, têm propriedade. Então, eu fiz escola agrotécnica aqui em Cáceres e o plano... Isso na escola? Eu é técnico em agropecuária. Então, legal. no nível de formação médio, né, eu sou técnico em agropecuária. Eu gostaria de fazer medicina veterinária. Mas não tinha aqui, naquela época a gente não tinha condições de ir para fora. E eu avaliei dentro da estrutura da Unemate para o curso mais próximo. Tá? Biologia, ok, fiz o vestibular, passei e não me arrependo. Eu me encontrei realmente dentro da biologia. Eu sou licenciado em biologia. Eu sou professor de biologia. E no início eu queria ser pesquisador, cientista, salvar o mundo. Isso sempre começou desde a faculdade. Você queria ser cientista. Claro, né? Salvar o mundo, se o mundo está quente, vamos resfriar isso aí. Mas logo que depois que me formei, comecei a dar aula e vi que ensinar é muito bom, né? Porque você é um processo constante de aprendizagem. Sim. E hoje eu consigo trabalhar tanto na licenciatura, enquanto professor, tanto da graduação quanto da pós-graduação, como dentro de laboratório, né, fazendo coleta em campo. Então as coisas se encontraram e estou literalmente realizado. E beleza, tá, você queria ser cientista, queria resfriar o mundo, queria salvar ele, mas chega um momento que a faculdade acaba. E quando acabou, você já conseguiu virar professor naquele exato momento? Ou seguiu realizando pesquisa aqui dentro da própria Unemate? Então, eu me formei, né, em 1996. Logo que eu me formei, eu prestei um concurso e fui dar aula para a rede básica de ensino. Quinta a oitava série. E quando a gente trabalha ciência, a gente tem e encontra, né, a realidade, como essas crianças recebem essa questão ambiental. Aí logo um tempo depois eu consegui, né, fiz o concurso para a Unemate, né, me efetivei aqui, trabalhei como interino há algum tempo e comecei a aliar essa parte de ensino e pesquisa. Isso, e usando a pesquisa para dar suporte para as atividades de ensino, tanto na própria universidade, quanto para os alunos da rede pública de ensino, né, do ensino fundamental. E daquela época que o senhor se formou, né, e depois começou a dar aula para o ensino básico até hoje, tu viu alguma mudança nessa questão de ensino de ciência para as crianças que estão ali, ensino médio, ensino fundamental? Teve uma melhora? Teve um retrocesso? Dá para ter uma esperança? Olha, não dá. Eu acho que a gente não pode perder a esperança nunca, né? Eu acho que isso é fundamental. Hoje, as nossas crianças, essa nova geração, acho que geração Y, né, se eu não me engano, elas nasceram no universo da tecnologia. Sim. Eu posso dar um exemplo de casa. Eu tenho uma filha de 6 anos que domina todas essas questões de celular, computador, tablet. E quando eu tinha a mesma idade, não existia isso aí. Então hoje a gente tem uma criançada aí que está muito antenada e a gente tem que aproveitar isso como uma ferramenta. Usar essa tecnologia para mostrar para elas que elas fazem parte do meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, parece que é algo que está longe da gente. Mas não, nós somos esse meio ambiente, nós fazemos parte disso. E toda vez que você tem uma criança
buscando informação através da tecnologia, você tem que produzir informação, isso como vocês estão fazendo aqui, e levar essas informações para ela. É uma informação clara, dinâmica e, sobretudo, lúdica. A criança ela não quer coisa chata. Se é chato, ela já passa o dedo e vai para outra parte. A gente tem que produzir informação relacionada às questões ambientais que envolvam ela, mais ainda. Ah, que legal. Essa questão das ferramentas, realmente, não tem como a gente ignorar isso, porque já faz parte do nosso cotidiano. E como é que a gente pode ter esse cuidado para as crianças não consumirem o conteúdo errado em relação ao meio ambiente? Porque hoje é fácil, todo mundo pode ser influencer, todo mundo consegue ser o sabidão na internet. Então, como é que a gente pode fazer essa filtragem para que a criança tenha um entendimento correto de ciência? Não que ciência seja uma coisa certa ou errada, né? Mas que ela não tenha um entendimento do famoso fake news, tá? Isso. Tá, Iago, eu acho que essa questão, né, que a educação vem de casa, isso é fundamental. Os pais, eles são muito importantes dentro desse processo. O acesso à tecnologia, cada dia que passa, as crianças são mais novas, têm acesso à tecnologia. Então, isso tem que começar em casa. Então, a educação, né, quando a gente fala em educação ambiental, ela tem que chegar em toda a família. Os pais têm que filtrar isso para que ela tenha acesso a conteúdo que vai contribuir na formação dessa criança enquanto cidadã, enquanto promotora do bem viver, da questão ambiental. Então, isso dentro de casa. E na escola, os nossos professores, eles têm que ser capacitados para isso. Muitas vezes a gente se depara com crianças que têm mais domínio da tecnologia do que o próprio professor. E isso não está certo. Então, os professores têm que ser os tutores dessas crianças. Então, essa questão de ensino, de interação, né, tecnologia, ferramenta, relação, família, tem que estar próximo. Não tem que ser coisas distantes. Não, pô, legal. Mas, beleza, tecnologia e tudo. Mas durante o seu percurso, que na época não tinha tanta tecnologia assim, né? A gente tá falando de um tempo atrás, quase 20 anos atrás. Como é que o senhor lidava com eles nessa questão ambiental, que não é uma coisa tão popular entre as escolas mesmo, assim, a gente já estando quase migrando para a década de 30 do século XXI. Mas realmente, quando eu trabalhava, né, na educação básica, não tinha celular. Tá? Só que hoje, mesmo com a tecnologia, o que a gente usava muito lá atrás, ainda usa hoje, é a questão de vivência no ambiente. Toda vez que você pega um grupo de alunos, né, seja da graduação, da pós-graduação, do ensino básico, fundamental, e leva ele para a natureza, esse contato direto, isso gera efeito muito rápido. As crianças, elas são muito curiosas. E a partir do momento que você pega a curiosidade dela, organiza isso e linka com aquilo que você quer ensinar, isso dá bons frutos. Então, não tínhamos a tecnologia lá atrás. Mas usava a questão lúdica. Isso, lúdica, e envolvia ela com o ambiente. Tira da sala de aula, leva para um bosque, leva para um lago, leva para uma nascente, tá? E conversa com ela sobre aquilo. Mostra a importância dela em desenvolver atitudes, né, enquanto cidadão, cidadã, para manter aquele ambiente da forma mais saudável possível. Beleza. Mas assim, quando a gente leva criança para esses lugares, sempre vai vir algum perrengue, vai vir algum susto. Tem uma coisa para compartilhar com a gente disso? Porque assim, perrengue tanto na vida de pesquisador quanto na vida de professor, às vezes elas acabam se cruzando, né? Olha, sempre vai ter. Não, sempre tem, né? Sempre tem essas questões aí. Os perrengues são mais com a graduação, né? Não é nem com a questão das crianças, né? Então, nós já tivemos atividade de campo, coletando à noite, né? Num local que tem onça, né? A gente trabalha no Pantanal, tem onça, estava no meio de uma mata, né? Numa estrada, de repente veio um animal quebrando tudo, né? Da mata para a estrada. Nós estávamos mais ou menos em 20, 25 alunos, eu fiquei assustado, né? Os alunos mais ainda, alguns começaram a correr, e não era uma onça, era uma vaca que estava meio perdida para lá. Mas todo mundo correu, tinha gente que já não queria nem ir mais, tá? Mas isso é interessante. A gente pega isso aí e conversa com eles. Ó, a gente está num ambiente que tem serpentes, animal peçonhento, que tem onça, que tem sucuri, que tem jacaré, coletando peixe mesmo. Muitas vezes a gente se depara com jacaré preso na rede. O que fazer? Vamos matar o jacaré? Não, de forma alguma. Você está no ambiente dele. É retirar esse animal mais rápido possível, né? E devolvê-lo ao ambiente natural. Perrengue sempre tem. E isso até faz parte, né, dessa parte lúdica da pesquisa.
E os alunos gostam disso, né? Isso acaba trazendo um pouquinho mais talvez de aventura para essas atividades de campo que a gente acaba realizando. E essa paixão pelo Pantanal, ela começou, né, durante a graduação no Unemate, dando aula, ou ela sempre teve assim? Olha, Porque sim, aqui, como você falou, você consegue encontrar um pouco da Amazônia, um pouco do Cerrado, um Pantanal. Então, desde a graduação, eu sempre gostei de pescar. Então, eu gosto de ir pescar. Isso, eu ia pescar, né? Lá pescava. E quando eu comecei o curso de biologia, eu falei, nada melhor do que você desenvolver um trabalho com aquilo que você gosta. Então, se você trabalha com o que gosta, a chance de dar certo, ela é bem maior. Aí eu comecei a pensar, aí na graduação mesmo, fiz um trabalho de conclusão relacionado a iscas vivas utilizadas para pesca, e comecei a me inteirar de coisas relacionadas ao Pantanal. E, de certa forma, o Cerrado faz parte disso também. Porque toda vez que você fala de Pantanal, não tem como você deixar o Cerrado de lado. Toda a estrutura hídrica, a água que cai no Pantanal, vem de Cerrado. Os nossos principais rios, o Rio Paraguai, Araguaia, né, dentre outros, nascem em área de cerrado. Então é interessante, né, essa visão que não está separado do outro, mas influencia positivamente nesse ambiente. E comecei a buscar isso e a pensar em alguma coisa do ponto de vista de seguir, né, na pesquisa, depois de terminar a graduação, trabalhando basicamente com o Pantanal. Uhum. E aí veio essa pesquisa e tudo, mas antes de partir para a questão de como o senhor virou professor da Unemate, eu tenho uma dúvida meio de particular. Qual que é a diferença entre Pantanal e Cerrado? Que tipo de animal eu posso encontrar em um outro, ou eles vão transitando nessas áreas? Veja bem, a gente tem o Pantanal, ele está dentro, né, dos estados de Mato Grosso do Sul e também com países vizinhos, é um bioma transfronteiriço, e nas bordas do Pantanal a gente tem o Cerrado. No Cerrado, e onde o Cerrado encontra o Pantanal, a gente tem essas áreas que são chamadas de áreas de ecótono, onde dois ambientes distintos se encontram, né? Dois biomas. E nessa área de ecótono, você vai ter tanto organismos... Nessa área existe alguma coisa de transição entre elas? Isso, é uma área de transição entre o Pantanal e o Cerrado. E nessa área você vai encontrar organismos, tanto animais quanto vegetais, né, que vivem nos dois ambientes. E nós temos na parte do Pantanal, quando a gente fala em Pantanal, a gente pensa em água. Deixa eu te interromper novamente. Então, um animal como o tuiuiu, ele seria um animal que circularia sobre isso, certo? O tuiuiu, ele precisa de ambiente que tenha água, porque ele é piscívoro. Então, a preferência dele é por área relativa ao ambiente pantaneiro. Vamos citar a onça-pintada, por exemplo. A onça-pintada, ela pode usar os dois ambientes em diferentes épocas do ano. A onça-parda, jaguatirica, lobo-guará, capivara também, só que a capivara ela precisa de água, né? Então ela pode ir nessa área, voltar novamente. Nós temos uma enormidade de aves que podem utilizar esses dois ambientes. O tuiuiu, basicamente, ele é piscívoro, então ele vai preferir o ambiente pantaneiro, onde você tem água por um maior período do ano. Legal, cara. Mas o que de fato é Pantanal? Porque até quem mora aqui no Mato Grosso do Sul, pra onde tem, não sabe que é o Pantanal, entendeu? Provavelmente as pessoas que vão ver esse vídeo também não entendem muito o que é o Pantanal. Olha, Cáceres tem 90 mil habitantes. Então, e boa parte dessa população não conhece Pantanal. Conhece o rio ali próximo, né? A Baía do Malheiros, né? A Baía do Iate, mas o Pantanal, né? Como estrutura biológica, como um bioma, não conhece. O Pantanal é o menor bioma que nós temos. Porém, ele é extremamente importante e frágil. Ele pode ser caracterizado como uma bacia sedimentar, mais baixa, né? Que fica próximo às áreas mais altas, que são os planaltos, e recebe influência dessas áreas mais altas. Então a gente recebe sedimento, energia, né, material que vem de lá para cá carreado pelos rios que formam o Pantanal. O principal rio formador do Pantanal, a gente poderia até dizer que a espinha dorsal do Pantanal é o Rio Paraguai. Que é o que corta aqui, cara. Isso, né? Que corta Cáceres, mas nós temos outros importantes rios. O Rio Cuiabá, que fica na capital do estado, né? Tá aí o nome da nossa capital, Cuiabá, tem o Rio Cuiabá, Rio Seputuba, Jauru, Cabaçal, tá? Dentre outros rios que formam o Pantanal.
E o Pantanal, quando a gente pensa em área que é inundável, ele pode aumentar e diminuir durante o ano. Nós temos 4 períodos bem distintos no Pantanal. O período de cheia, quando as águas estão bem altas. O período de vazante, 2, 3 meses depois. O período de estiagem, quando as águas estão bem baixas, né, e a água está basicamente no canal, no leito do rio. E nós temos o período de enchente. Nós estamos agora no período de enchente. Começam as chuvas, o Pantanal começa a encher. Então são 4 diferentes períodos sazonais, com características ecológicas distintas. E o legal é que os organismos que estão no Pantanal estão adaptados a essa variação temporal, sazonal, nesse ambiente. Que massa, cara. Mas essas mudanças climáticas, elas estão afetando de que jeito? Porque assim, ontem eu conversei com o senhor, até um pouco depois do almoço, você me falou que o nível da água aqui do Rio Paraguai, ele não ficava tão baixo desde 1966. Né? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo no mesmo período que naquela época, a questão de queimadas, a questão ambiental, ou a gente está num período um pouco mais pesado nesse nível que era aquela época? Para que a gente tenha o Pantanal dos moldes que a gente conhece, a gente precisa de chuva. Tá? A chuva que cai aqui, para você ver a relação do Pantanal com outros biomas. A chuva que cai aqui, muitas vezes, ela vem de outro bioma, o bioma amazônico. Não sei se você já ouviu falar dos rios voadores. Sim. Isso é muito bacana, né? Então, a gente sabe que na região amazônica tem uma enormidade de corpos d'água. Por esse processo de evaporação, isso vai para a atmosfera, as correntes de ar acabam trazendo essa umidade para cá, não só para a região centro-oeste, mas para outras regiões também. A gente tem o quê? As chuvas. Então, isso é controlado basicamente pelas florestas. E o que está acontecendo no Pantanal? Nós estamos passando por um período de poucas chuvas. E isso é reflexo do processo de desflorestamento, desmatamento, queimada relacionada ao uso do solo. Isso no país inteiro. O Cerrado também, ele tem uma enormidade de corpos d'água nascentes que alimentam o Pantanal. Mato Grosso, ele é destaque mundial na produção de grãos. Sim. Isso é importante para o Brasil? Tá, isso é importante. Só que a gente tem que ponderar até onde esse desenvolvimento econômico pode levar o declínio ou até mesmo o fim de um bioma importante e frágil como o Pantanal. Então, veja bem, a gente tem influência da região amazônica, nós temos influência do Cerrado em cima do bioma Pantanal, que é o menor e mais frágil bioma que nós temos. Cara, mas e se a gente não cuidar do Pantanal? O que vai acontecer? Ele vai virar um deserto? Ou ele vai virar um rio cheio de sedimentos com uma quantidade de água desse tamanho? Pois é, né? Nós temos informações essas produzidas pela Universidade do Estado de Mato Grosso. A UNEMAT tem pesquisadores que estão trabalhando muito nessa questão, né, nesse monitoramento. E a gente observa que o Pantanal está perdendo água. Está perdendo a essência dele, está perdendo água. Para onde? Dos últimos 10 a 15 anos, o Pantanal reduziu de 15 a 20% da sua área que inundava. Não está inundando mais. A água não está chegando onde chegava antes. Se a água não está chegando, os serviços ecossistêmicos, né, o que seriam esses serviços ecossistêmicos? São aqueles serviços que os organismos prestam para a gente, como a dispersão de sementes, a propagação de outras espécies. Isso está diminuindo. Tá? Para onde está indo essa água? Essa água está escoando, né? Toda a água que tem no Pantanal, ela escoa, vai embora para o Mato Grosso do Sul até cair, né, no mar. Então a gente está perdendo essa água em função de quê? Processos de drenagens, processos de barramentos, utilização dessas águas, não só do Pantanal, mas das áreas mais altas também para irrigação. Então tem muita ação antrópica envolvida nisso. Aí a gente precisa de água, tá? a gente precisa produzir, a gente precisa comer, não? Só que a gente tem que avaliar até que ponto nós estamos interferindo e destruindo um outro bioma. E o Pantanal, para onde vai? Se tudo continuar do jeito que está posto, né, processo de assoreamento, realmente os nossos rios estão se tornando mais rasos. Se tudo continuar da forma que está, o Pantanal ele vai geologicamente, né, historicamente, do ponto de vista evolutivo, o Pantanal tende a acabar.
acabar como? Não é de uma hora para outra. A gente está recebendo sedimento das partes mais altas. Então, esse sedimento ele vai vindo, vai soterrando essa bacia de sedimentação e, naturalmente, o Pantanal vai se adaptando, os organismos que estão aqui vão se adaptando também e, possivelmente, a gente pode ter floresta, pode aumentar a área de cerrado, tá? Isso naturalmente. Mas se a gente acelerar isso aí, a gente pode ter problema de ter regiões bem áridas no Pantanal. Como assim? Faltar água no Pantanal? Sim, a gente pode correr o risco de ter áreas que não tenham água no ambiente pantaneiro. E se isso for muito rápido, as estruturas biológicas que estão aqui, as plantas, os animais, elas não conseguem se adaptar. Então elas são removidas do ambiente. Então a gente pode ter problema sério em relação a isso. A gente pode perder a lontra, qualquer A lontra, a ariranha, são piscívoros. São organismos piscívoros, né? Então a gente pode perder esses organismos. Vai acabar de vez? Não, eles vão procurar outros ambientes que sejam mais promissores para que eles consigam manter, né, as suas atividades ecológicas. Então pode ser que a gente tenha animais e até plantas que eles ficam nessa coisa que o senhor comentou, por exemplo, da onça, de ficar transitando. Tem cerrado e Pantanal, cerrado. E isso seria saudável para esses animais, até para esse sistema que estaria à volta? E como é que a gente também pode diminuir isso? Como é que a gente pode desacelerar? Olha, a gente tem que, primeiro, interromper essa ação antrópica agressiva, né, que está causando dano ao Pantanal. Não falamos um pouquinho ainda sobre a introdução de veneno, né, agroquímicos, defensivos agrícolas, né, cada um dá um nome que quer para isso aí, né, que é muito utilizado, às vezes até em excesso, nas monoculturas. Isso acaba vindo para o Pantanal. Isso causa dano, tá? E evolutivamente, todas essas ações conjuntas vão levar a um declínio da qualidade de água. Tá? A água vai diminuir, vai se manter apenas no leito do rio. Esse pulso de inundação não vai acontecer mais. E aí essas relações ecológicas vão se perder. E o senhor, como pai, como é que vê isso? Como é que vê o futuro para sua filha com isso? Então, né? 6 anos. Né? Sim, ela tem 6 anos, adora pescar, tá? Mas tem que devolver o peixe, né? De família, então. Né? Mas ela devolve peixe, ela gosta muito dessa relação com a natureza. E eu me preocupo. Talvez ela ainda vai ter, né, esse contato, mas talvez os filhos dela já não tenham mais esse ambiente saudável para interagir. E não é só em relação a ela, é em relação também, a gente não está perdendo só biodiversidade, a gente está perdendo cultura. Porque o ambiente pantaneiro, ele é um ambiente social também. Tem pessoas no Pantanal. Quando a gente fala em Pantanal, não é só tuiuiu, jacaré ou onça, nós temos os pantaneiros, nós temos comunidades tradicionais, nós temos pescadores que vivem ali a sua vida. Nasceram ali, conhecem muito, né? Tem muita informação em relação a isso. Isso é um aspecto cultural muito forte. O Pantanal ele sempre foi ocupado por indígenas. Muitos locais no Pantanal, inclusive aqui na região de Cáceres, né, tem sítios arqueológicos. Então essa região sempre foi povoada. Não era uma região que não tinha ninguém. Sempre nós tivemos populações aqui e esse elo cultural está se perdendo. E se você rompe os elos culturais, a gente tem problema sério na manutenção desse ambiente. Porque você só realmente cuida daquilo que você conhece e daquilo que você ama. Se você não cuida e você não conhece, você às vezes até se sente, fica triste, né, com a situação, né? Alguém que mora lá no sul do país, o Pantanal está pegando fogo. Cara, que triste, né? O Pantanal está pegando fogo. Agora, se você mora no Pantanal e fala assim, o Pantanal está pegando fogo. Como assim? A minha casa está pegando fogo? Então a gente tem que compreender, entender e valorizar esse conhecimento cultural que está arraigado no Pantanal. A gente não pode perder isso de forma alguma. O senhor falou dessa questão da gente ter o cuidado e tudo, né? Por exemplo, quem tá no sul, tá pegando fogo no Pantanal, que a gente vai pensar, eu falo por experiência própria até. Porque eu sou de Pelotas, sou da orelha do país, que nem eu falo. Quando eu vi a notícia de que o Pantanal tava pegando fogo, eu falava, meu Deus, estamos destruindo um bioma importante. Mas só isso. Mas a gente nunca viu medidas que pudessem trazer melhoras para isso. Inclusive, a gente tem agora a questão da cota zero, que ela tá vindo ainda mais por um pouco dessa cultura do pescador pantaneiro, né? Então, qual que é o posicionamento e qual que é
sabe? O que o senhor acha dessa situação? Como que a gente pode reverter isso, né? Que medidas que a gente pode trazer? Então, Iago, a gente tem que monitorar as ações, né? Eu acho que as instituições de pesquisa de ensino têm que fazer um monitoramento bem mais assertivo do que está acontecendo no Pantanal. E em relação à pesca, realmente tem hoje uma lei que foi aprovada, né? A lei do transporte zero. Ah, pode pescar? Pode pescar sim. Só que esse pescado ele não pode ser transportado para a casa do pescador. E com isso a pesca profissional, ela acaba. Porque o pescador profissional, né, que está no rio, que vive no rio, um fato interessante, o pescador profissional, 8 meses da vida dele, que é o período permitido da pesca, né, 4 meses são um período de defeso, né, o Piracema, desses 8 meses ele vive dentro do rio. Ele conhece o rio, ele conhece esses diferentes períodos, ele conhece que tipo de isca ele vai utilizar em determinada fase do rio. Ah, o rio está pegando água, está enchendo. Ah, tem que usar tal isca. A água está muito clara, eu tenho que usar tal isca. Isso é informação preciosa relacionada à cultura desse cidadão, dessa cidadã. E com essa lei, né, de transporte zero, isso vai se perder. Ele não vai poder mais ir lá exercer a sua cidadania, e é cruel, né? A lei diz que, a partir do dia 1º de janeiro, ele não é mais pescador profissional. Ele foi criado enquanto pescador profissional. O avô, o pai, né, a mãe eram pescadores profissionais. É o que ele sabe fazer. Como que eu vou chegar para um pescador, para uma pescadora de 50, 60 anos e falar assim, ó, a partir do dia 1º de janeiro você não é pescador mais e você vai ter que escolher outra profissão. Isso é cruel. Isso mexe com a cabeça dessas pessoas. A gente tem até relatos, né, de alguns pescadores que estão entrando num processo de estresse, depressão. E isso é ruim. Você está fazendo o quê? Está tirando a cultura dessa pessoa. Ah, tá, mas por que o governo propôs essa lei? A gente fala governo, né? A Unemat também é governo. Eu sou da Unemat. Ocorreram audiências públicas, a gente participou, a gente colocou o nosso posicionamento, a gente não critica por criticar. A gente tem argumento técnico científico que mostra que, se realmente há um declínio na atividade pesqueira, a culpa não é do pescador. A culpa é do mau uso desses recursos hídricos. Nós temos um excesso, não sei se a palavra correta é essa, mas nós temos processos de barramentos que interrompem o processo reprodutivo dos peixes, né? PCHs, hidrelétricas, né? Isso causa um dano severo nas populações de peixe. Eu não conheço nenhum pescador profissional ou pescadora profissional que seja dono de hidrelétrica, né? Tem um processo de hidrovia que quer implementar num rio que está cada vez mais raso. Esse processo prevê, em alguns casos, o retilineamento desse rio. O Pantanal vai ficar mais rápido, ele vai secar mais rápido. Eu também não conheço nenhum pescador ou pescadora que seja dono de barcaças que carregam grãos, né? Então, eu avalio que a gente está imputando ao pescador, à pescadora, a culpa por uma ação que não é dele. E a atividade pesqueira, quando a gente fala em pesca, ela se mantém ainda no Pantanal. Nós temos informações que a gente consegue ainda suportar uma atividade de pesca, seja pesca profissional, seja o turismo, seja a pesca de subsistência. E essas 3 atividades elas podem coexistir tranquilamente no ambiente. Não tem como falar com o senhor se tocar o nome do Lipan, né? Já é quase um outro filho, o segundo filho já. Como é que surgiu a ideia de construir o Lipan? E ele está conseguindo atingir tanto a população acadêmica quanto a população aqui de Cáceres? Você consegue ver já esse impacto, né, abrindo a mente em relação ao que é o Pantanal? Olha, o Lipan realmente foi um laboratório construído a muitas mãos, tá? Não foram só essas, mas os parceiros, né? Nós temos hoje... Não vinha umas 6 mãos aí. Sim, tem muitas mãos aí. A gente pode citar aí, né? O professor Hernandes, o professor Wilkinson, né? Derek, a Mablen, que começaram lá do início mesmo, tá? Então até hoje com a gente, e depois disso muitos outros professores vieram trabalhar com o Lipan. O Lipan tem aí 12 anos já na estrada, é bastante tempo, e nesse período o Lipan cresceu. Hoje nós temos uma outra estrutura de laboratório vinculada ao Lipan, que é o LEFA, né? Que é o Laboratório de Ecofisiologia Aquática Ambiental. Então, a gente está dentro de toda essa estrutura que a gente consegue ver aqui, né? Parte dela é fruto desse trabalho.
Então, quando a gente começou, era só uma portinha, uma salinha, tá? E coisas boas que o Lipan fez durante esse período é agregar os nossos alunos de graduação. Nós temos bastante inúmeros alunos de graduação, alunos de pós-graduação, tanto de mestrado quanto de doutorado, sejam eles bolsistas, voluntários, tá? E temos também, dentro da estrutura do Lipan, técnicos da Unemat, que não são professores, mas são técnicos, né? Que também atuam com a gente há muito tempo, que nos ajudam nas atividades. E a gente produz bastante, então a gente tem um aporte institucional da Unemat, né, para produzir, e nós também temos boas parcerias. Eu acho que a palavra-chave aí é parceria. Nós temos aí parcerias com outras instituições de pesquisa, Embrapa, o FNT, né? A gente pode citar aqui. Nós temos parcerias internacionais. Nós temos professores hoje dentro do Lipan que fizeram mestrado, doutorado fora do país, estão contribuindo nesse processo. Muito, né? Você traz um olhar diferente. Sim. Nós temos alunos que começaram com a gente na graduação e hoje está fazendo doutorado na Europa. Então, acho que talvez um legado não, né? Porque o Lipan é novo, tem 12 anos. Mas coisas boas que nós já fizemos. Nós conseguimos abrir a porta do mundo para muitos alunos. Clamir, a gente falou da questão do Lipan, a gente falou que o senhor se formou, deu aula ali pro pessoal do sistema fundamental médio, mas como é que dá aula na faculdade? Porque é um choque diferente. Aqui você tá pegando uns barbados velhos que nem eu, um pessoal que já tem uma outra realidade, uma outra mentalidade, né? Aqui você não vai dar ponto pro pessoal sair pro intervalo, o pessoal só levanta e sai. Realmente, né? São mundos diferentes, mas eles estão interligados. A gente tem que avaliar que a Universidade do Estado de Mato Grosso hoje forma professores. E esses professores dão aula para os alunos da rede básica de ensino. E são esses alunos que são nossos clientes aqui na Unemat. Tá? Realmente, um processo cíclico no final. É um processo cíclico no final. Então, tudo que a gente proporciona para os nossos alunos aqui na graduação, ele vai se refletir no sistema básico de ensino no Estado. Tá? Isso é no Estado, no município, né? Isso é interessante. Tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Cada vez mais fortalecer o nosso processo de formação de professores dentro da estrutura da Unemat, para que a nossa clientela, né, o nosso aluno que chegar aqui, ele tenha uma base melhor. E essa base a gente não observava antes. Hoje parece que está melhorando um pouquinho, mas tem que melhorar mais. Então, nós temos que forçar a trabalhar nessa questão de qualificação dos nossos futuros professores, para que a gente receba cada vez mais aluno e aluna crítico, ser o crítico mesmo, principalmente com as questões ambientais. Mas o senhor falou dessa questão da formação de alunos, de professores até, e eu acho isso interessante. Mas por que a gente não forma então tantos profissionais? Por que a gente não faz uma produção maior também de produtos na hora da formação no final, né, nos TCCs e tudo? É mais importante o pessoal produzir então um artigo, ou seria produzir um produto para o pessoal também poder conhecer? Eu acho que a inovação ela começou a fazer parte da nossa estrutura de ensino e pesquisa. Tá? Então, acho que a gente tem que transformar aquilo que a gente tem enquanto artigo em um produto de fácil aplicação. Então, a inovação tecnológica, patente, isso é fundamental nesse processo. Nós temos que otimizar isso dentro da estrutura, né, da Unemat, não só da Unemat, dos parceiros que a gente tem também, né, para que a gente possa aplicar esses produtos em prol da questão ambiental, principalmente. Professor Clamir, existe uma possibilidade de a gente juntar tanto a questão questões ambientais do Pantanal quanto questões do agronegócio? A gente consegue fazer que seja um trabalho mútuo entre os dois, sem um prejudicar ou não? Não, com certeza, né? A gente observa que dentro da estrutura de produção do Estado, nós temos agricultura de ponta. Os equipamentos que são utilizados são de ponta, né? Eles utilizam sistemas georreferenciados que sabem aonde plantou, quando plantou, como vai colher, uma perspectiva de quanto vai ser a produtividade desse ambiente. Isso tende a melhorar. E nós temos áreas dentro do Estado hoje que podem ser utilizadas sem precisar desmatar. Muitas áreas que são utilizadas, né, elas podem ser novamente recuperadas, principalmente próximos a nascentes, corpos d'água, utilizamos outras áreas que não estão dentro da atividade de produção. Concordo que tanto a agricultura como a questão ambiental, elas não podem se chocar,
Por quê? Se você tiver um choque nisso, as duas áreas, os dois lados vão perder. A gente tá tendo um problema sério com a questão de chuva. Se não tem chuva, você tem uma menor produtividade. Tá? Então veja bem, se você agride o ambiente, você acaba pagando lá na frente. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então a gente tem que aliar forças, né? Usando tecnologia, usando conhecimento, produzindo cada vez mais em menores áreas e preservando o ambiente. Né? O caminho é esse. Existe lei de proteção ao Pantanal? Existem medidas que podem auxiliar nessa situação? O arcabouço legal, que trata das questões ambientais em Mato Grosso, ela não é ruim. Ela é boa, né? O que a gente observa é que a gente tem que ter uma ação mais direta de fiscalização. Então, muitas áreas que são degradadas e a fiscalização acaba chegando depois. Não adianta, né? Quando já foi desmatado, o problema já está posto. Então, a gente tem que desenvolver aí tecnologias, né, relacionadas à fiscalização que faça cumprir a lei. É muito melhor você evitar um desmatamento, uma contaminação, uma poluição, do que depois tentar reverter isso aí. Então, a estrutura de Estado e a universidade, ela faz parte disso também, né? As leis também são dinâmicas, elas evoluem. Nós temos um arcabouço legal que tem que ser melhorado em alguns pontos, mas o Estado tem que estar mais presente, sobretudo quando você fala em manter a saúde ambiental. Bom, Claumir, muito obrigado de novo aí pela sua conversa, que a gente não entende. Para mim é extremamente enriquecedor. Eu entrei na faculdade de jornalismo aqui no Mato Grosso e eu não tinha esse contato antes com o Pantanal, né? Então, ao longo da faculdade, projetos de extensão e até vivência mesmo, isso foi entrando na minha vida. E hoje até posso dizer assim, antes meu animal favorito era o gato, hoje é a ariranha, que é um animal sensacional. E se o senhor quiser dar alguma consideração final para mim, ia ser muito enriquecedor, tá bom? Bacana, Iago, obrigado, né? É um prazer recebê-los aqui. E essas atividades de divulgar o que a gente produz é fundamental. Eu acho que a universidade tem uma estrutura muito boa de pesquisa, produz muita coisa, mas a gente tem que levar isso para a sociedade. Não adianta nada a gente produzir coisas boas e deixar dentro da gaveta. E a divulgação científica, né, a ciência cidadã, ela é fundamental nesse processo. Então, toda vez que a gente divulga alguma coisa, é uma pessoa a mais que vai estar do nosso lado ajudando a proteger esse ambiente que é extremamente bacana, que é o Pantanal, tá? Nós estamos à disposição e podem contar com a gente. Obrigado, Claumir. Bom, pessoal, esse foi o Papo de Especialista. Eu sou Iago Matos e até uma próxima.